Olá, bom, mais uma vez, poder trazer uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração, poder compartilhar, poder impartir o coração. O salmo que nós vamos falar é o salmo de número 1. A busca pela felicidade tem consumido muito de muitos de nós. E no Salmo 1, o salmista fala sobre a verdadeira felicidade. Porque a felicidade é um dos empreendimentos mais importantes do ser humano. Mas a concepção que muitos têm de felicidade, ela é equivocada. Pensa-se que felicidade é não ter problema algum, não ter enfermidades, não passar por nenhum sofrimento, e é ter tudo o que se quer. Ou entregar-se aos prazeres sem limites, fazer somente o que se deseja fazer. Os meios de comunicação, a mídia, vendem a ilusão de que uma vida entregue aos prazeres, uma vida dissoluta, é felicidade. Mas logo no início do livro dos Salmos, nos é apresentada a realidade de que uma vida pecaminosa não é uma vida feliz. Ao contrário de tudo isso, a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira felicidade é possível a nós se atentarmos para a vontade de Deus revelada em sua palavra. A verdadeira felicidade é o tema do Salmo 1. É isso que quer dizer o termo bem-aventurado. Esse termo expressa as muitas felicidades que tem aquele que vive para a glória de Deus. Em Deus encontramos a verdadeira felicidade. Felicidade esta que não dura apenas alguns momentos, mas perpassa essa vida e avança a eternidade afora. O salmista então nos mostra que aquele que tem a verdadeira felicidade evita o pecado de todas as formas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 verbos aqui são importantes para entendermos as formas que o pecado se apresenta em nossa vida. Andar, ou seja, praticar o conselho dos ímpios. Deter, parar para pensar no que eles fazem. E assentar, que é para conversar, falar dos assuntos deles. Aquele que tem a verdadeira felicidade, que é resultante da presença de Deus em sua vida, não pactua, não se coaduna com os ímpios. Ele não se isola dos ímpios. Pelo contrário, convive com eles sem jamais envolver-se no estilo de vida pecaminoso que eles têm. Os ímpios são aqueles que desprezam a palavra de Deus, que não se importam com ela. Por isso eles são descritos neste verso como alguém preso no espiral degradante. Eles andam no conselho perverso de seus corações. Eles se detêm na prática de pecados e se assentam junto a seus pares para escarnecerem, literalmente arrancar as carnes das pessoas com as palavras maldosas. Que a palavra escarnecer é arrancar a carne. Mas aquele que tem a verdadeira felicidade que Deus lhe dá, evita andar, ou seja, viver pela orientação dos conselhos dos ímpios. Porque sabe que os próximos passos serão deter-se nas práticas pecaminosas dos ímpios e envolver-se nas conversas cheias de escárnios que eles têm. Por ter um coração, ou em seu coração, a verdadeira felicidade que vem de Deus, o homem de Deus não tem prazer no pecado. Como nos comportamos na presença daqueles cujo prazer está em seguir o conselho dos ímpios, fazer coisas pecaminosas, falar mal dos outros?
como nos comportamos. Você sente prazer em alguma dessas coisas? Ou o seu prazer está em obedecer a Deus, evitando tudo isso? Há ainda em seu coração algum prazer no pecado? Seu coração ainda busca saciar-se nas coisas que os ímpios têm a lhe oferecer? Se sim, será que você tem a verdadeira felicidade em seu coração? O salmista nos mostra que aquele que tem a verdadeira felicidade, primeiro alimenta-se da palavra de Deus. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O termo lei do Senhor abrange os escritos proféticos, os 10 mandamentos, o Pentateuco e todo o Antigo Testamento. Seja como for, o salmista tinha em mente aqui tudo aquilo que vinha da parte de Deus e foi registrado para instruir o coração de seus filhos. A palavra de Deus é o alimento da alma deste que é bem-aventurado. É impossível alguém ser feliz sem, de fato, prestar obediência sincera e encontrar prazer em meditar na palavra de Deus. O prazer dessa pessoa está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ao meditar dioturnamente na palavra de Deus, seu coração será conduzido a praticar tudo que agrada a Deus. A palavra de Deus enriquece o nosso coração e nos faz canais de bênção na vida de outros. O salmista usa a figura de uma árvore forte e frondosa para descrever aquele que se alimenta da palavra de Deus. E a estabilidade que a palavra de Deus lhe dá, ele tem suprimento constante, plantado junto à corrente de águas. O termo plantado traz consigo a conotação de uma árvore que foi transplantada de um lugar para outro, o que aplica-se perfeitamente à nossa nova vida em Cristo. Fruto constante, no devido tempo dá o seu fruto. O fruto do Espírito na vida do homem piedoso é constante. O devido tempo é o tempo todo. Vigor constante, cuja folhagem não murcha. Esse vigor constante é mais do que uma força que não oscila. É a capacidade de renovar-se espiritualmente por meio da palavra de Deus. Há também sucesso constante. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem piedoso terá sucesso em tudo quanto fizer, não porque é habilidoso, mas porque se submete, sim, à orientação e à vontade de Deus. Dizem por aí que somos o que comemos. Na vida cristã, isso é verdade inegável. Nós somos aquilo do que o nosso coração se alimenta. Se nos alimentamos da palavra de Deus, agiremos de conformidade com a vontade de Deus, nela revelada. Como o Senhor nos disse, porque a boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração tem se alimentado? Observe seus pensamentos, palavras, suas ações. Elas responderão a essa pergunta. Por fim, o salmista nos mostra que aquele que tem a verdadeira felicidade tenha, ou está nela por toda a eternidade. Os ímpios não são assim, ele diz. São, porém, como a palha ou que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A vida dos ímpios é diametralmente oposta à dos homens piedosos. Os ímpios são estáveis,
Não são produtivos. Suas obras não são duradouras e não têm a verdadeira prosperidade. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Ou seja, falta-lhes consistência, substância. Nas palavras do Senhor Jesus, não tem raiz em si mesmos. Mas não é só nesta vida que vemos essa disparidade entre o justo e o ímpio. No dia do juízo final, quando todos comparecermos diante do trono de Deus para sermos julgados, os ímpios não terão ninguém para defendê-los e muito menos encontrarão absolvição. Pelo contrário, o que encontrarão é a perdição eterna. Aqueles que viveram desprezando a palavra de Deus e não tendo nenhum prazer nos caminhos do Senhor e resolveram seguir seus próprios prazeres e caminhos pecaminosos, se depararão com uma terrível realidade da condenação eterna e nunca participarão da congregação dos justos. Assim acontecerá, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista volta à ideia do verso 1, onde caminho quer dizer estilo de vida, escolhas. Um coração que foi transplantado pela graça de Deus e regenerado, viverá sempre confiante no sacrifício de Cristo, o Cordeiro, e em obediência à palavra de Deus. E por isso mesmo, desfrutará da verdadeira felicidade, que é eterna. O justo tem o seu coração cheio dessa alegria, nessa vida, a despeito das circunstâncias. Quando projeta seu olhar para a eternidade, tem a esperança e a certeza dessa felicidade verdadeira e eterna na presença de Deus. Precisamos estar na congregação dos justos, porque ao olhar para a terra, Deus vê somente dois grupos de pessoas: os piedosos que o amam e os ímpios que o aborrecem. E eu queria deixar você com uma pergunta: em qual desses grupos você está? Beijo no coração. Que o Senhor te abençoe.